novo livro do Apocalipse ou da Revelação, continuação do capítulo 62. 10. Foi então que pude ver por dentro o que aquilo era, e recusei-me a ser mais um funcionário eclesiástico, um professor de religião e moral, mais como outros colegas meus eram, e com muito proveito material. Fiz-me discípulo dos muitos adolescentes que me foram dados como alunos. Na altura, a disciplina era de frequência obrigatória. As turmas eram enormes, mas as línguas dos putos, não havia meninas, que o fascismo de Salazar não admitia convivência entre rapazes e raparigas nos liceus. Depressa se soltaram e eles começaram a falar, a expressar-se, a ter voz e vez, a ser protagonistas. Nos intervalos das aulas, eu continuava com eles nos recreios, em vez de ir meter-me na sala dos professores doutores superiores. O estatuto de professor doutor superior não se coadunava comigo, só o de companheiro, amigo, irmão, igual entre iguais, mais velho do que eles, mas igual entre iguais. Até brincava com eles as suas brincadeiras e escutava os seus desabafos, as suas dificuldades, num tu a tu que cativava e libertava, ao mesmo tempo que promovia incipientes autonomias e originalidades, em vez da massa humana que o fascismo e a escola fascista de Salazar pretendiam. 11. Obviamente, a minha conduta começou cedo a dar nas vistas de quem mandava no liceu. Fui sucessivamente advertido, mas prossegui na minha originalidade, na minha via. Não podia deixar de ser eu próprio, e assim se fez. A experiência ainda prosseguiu no ano seguinte, mas já não passou daí. Ao fim de 2 anos, já o bispo florentino estava a chamar-me de novo para me destituir do Liceu Alexandre Herculano e indicar-me para o Liceu Dom Manuel II. As advertências que me fez nessa ocasião entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Eram advertências ditadas pelo institucional eclesiástico que eu havia de combater, não acatar. Por isso as não acatei. Em consciência não podia segui-las e não segui. Continuei a ser eu. 12. Nunca me tornei num funcionário eclesiástico. Os charilhos e o rebuliço que a minha liberdade de pensamento e de palavra e de ação sempre causa, logo se manifestaram também no novo liceu. Era um sinal de saúde humana, de realização humana. Mas o fascismo de Salazar e dos seus muitos cooperadores institucionais não suportava essa minha liberdade, nem de pensamento, nem de palavra, e muito menos de ação sororal fraterna. Mas a mim, que me importava? Deveria permanecer fiel à minha consciência e à minha missão presbiteral de evangelizar os pobres e os povos. No caso, os adolescentes e os jovens. E assim se fez, porque no essencial nunca se pode fazer cedências. E isso eu descobri desde muito cedo, felizmente. 13. Paguei o preço, mas continuei a ser eu. Continuei a crescer em dignidade, em humanidade, em liberdade, em alegria, em responsabilidade, em paz. E foi assim, já muito mais crescida em idade, sabedoria e graça, por isso, concreta glória viva de Deus vivo, que voltei a ter de regressar ao Palácio Episcopal, convocado mais uma vez pelo Bispo Florentino. Fui a encontrá-lo muito mais avispado comigo, até zangado comigo. Ralhou-me como se eu fosse um puto de internato e ele o administrador todo-poderoso. Compreendi então que também ele, tal como 4 anos antes o pároco das Antas, não suportava que eu fosse presbítero da igreja como menino. Queria a todo custo que eu fosse como ele,
poder executivo, institucional. 14. E numa espécie de castigo, como quem esperava que eu finalmente aprendesse a ser executivo eclesiástico, funcionário eclesiástico, institucional eclesiástico, em lugar de permanecer simplesmente humano como um menino, mandou-me frequentar um curso de capelães militares na Academia Militar em Lisboa. No final das 5 semanas do curso, coube-me em sorte integrar um batalhão na colónia portuguesa da Guiné, a 60 quilómetros de Bissau, em pleno mato africano. Foi a minha confirmação definitiva no Espírito Santo, até hoje, num crescendo sem parar. 15. Por isso, quanto mais cresço em anos, mais sou como menino, rebelde, reguila, crítico, cáustico, demolidor, mas também terno, meigo, companheiro, todo afeto, desarmado, livre, responsável, cheio de música dentro de mim e de alegria e de paz. Gostava que todos os meus irmãos do presbiterado e os bispos fossem também assim, simplesmente humanos, sem jogar à defesa nem ao ataque, sempre à intempérie, sempre desarmados, avessos ao institucional, presenças maiúticas, a despertar autonomias e liberdade e responsabilidade e protagonismos individuais e coletivos lá onde estivermos. Presenças vivas que saibam diminuir para que as novas gerações cresçam em toda a sua originalidade e criatividade. Nada disto faz a disciplina de educação moral e religiosa católica na escola pública, muito menos nas paróquias católicas sob a forma de catequese. Faz exatamente o contrário. Por isso me alegro ao ouvir um dos incondicionais defensores desta disciplina dizer que o futuro dela na escola pública parece incerto. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Para que a minha alegria seja completa, tem de vir depressa o dia em que esta disciplina seja de vez extinta da escola pública e da sociedade em geral, inclusive das paróquias. Fica apenas em todos estes espaços, fica apenas em todos estes espaços, mulheres, homens, simplesmente. Na companhia de Jesus, o ser humano por antonomasia. 17. Com Jesus, e só com Jesus o de Nazaré, não o eclesiástico, chegaremos a ser livres para a liberdade, criadores, autónomos, protagonistas, responsáveis, presenças políticas maiúticas e com práticas políticas também maiúticas. O que não for assim é esterco que havemos de deitar fora. É deformação, é deseducação, é pecado. Por isso, fonte de inumanidade. É descriação dos seres humanos. Vão por mim, na medida em que eu, como aprendiz, estou a procurar, desde que me conheço, ir por Jesus, o de Nazaré. 2008, março 5. É o fim do capítulo 62 do novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Segunda parte. Segunda parte do capítulo, é claro. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.